Tashi-dele. Olá. Que bom reencontrar-nos. E que bom que esse reencontro seja no Dharma, no caminho da iluminação, no caminho da liberação. Reconhecer a preciosidade de conectar-nos, de encontrar-nos, e o aspecto precioso que é a força que isso gera, ou seja, ao unir-nos, criamos uma força de conjunto, e essa força de conjunto sustenta a força de cada um de nós. Então, nutre, desenvolve, e é muito importante. A linha do tempo, o karma, o dia a dia de cada um de nós é bastante intenso e envolvente, tanto de circunstâncias externas como de eventos internos também. Então, ter esse momento onde a gente junto gera essa força coletiva para soltar, dar as costas, para conseguir realmente se autoliberar é muito bom. Porque sozinhos é muito difícil. Porque essa inércia do movimento da vida de cada um é tão intensa que ela acaba nos distraindo. Mesmo que a gente sente para meditar, é, muitas as lembranças dos acontecimentos ou as emoções que transitam. Mas quando a gente está unido, essa força coletiva facilita a nossa mente de desconectar com as atividades internas e externas do nosso dia a dia. E vocês estão bem? Agosto está sendo um mês intenso, eu acho que todos notam a intensidade. É cósmica, é energética, é de evolução, mas é intenso. E acredito que todos estão sentindo, dentro dessa intensidade, também a sincronicidade, que já é o aspecto de sabedoria e faz parte também dessa etapa de evolução. Estamos realmente vivendo uma etapa intensa de crescimento, de discernimento, revendo valores, ressignificando a própria vida, o significado da vida e suas escolhas. Então é um momento planetário, um momento da humanidade, de bastante evolução, isso significa também de intensidade. Então é muito bom a gente ter essas ferramentas, as ferramentas dos exercícios, dos métodos, também a inspiração dos professores que nos ajudam também a ter essa inspiração, motivação de praticar. Então a gente está num bom momento e sentir essa gratidão por reconhecer esse bom momento. Temos o Buda, o Dharma e a Sangha, as três joias do budismo. Então vamos a concentrar um pouquinho a nossa mente e vamos coletivamente transcender. É realmente como se fôssemos entrar numa nave espacial. Ou seja, tomamos nosso assento de Buda no lótus do nosso coração e nos preparamos para a grande viagem transcendental. Vamos a conectar com o aqui e agora, respiração. A plataforma da concentração, que traz a mente para o aqui e agora. E a mente presente, ela é uma mente expansiva, aberta. Vamos a dar um impulso, uma abertura para a nossa meditação, para facilitar essa experiência transcendental, essa viagem interior.
Então vamos gerar uma mente de bons desejos, com infinita compaixão e sabedoria. Vamos trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Que sejamos livres da fome, da carência, da discórdia, e que haja alegria e um mundo em paz. Então, tirando esses bons desejos ajudam a nossa mente a se abrir, sair das nossas histórias emocionais. Sentindo a respiração. E apoiados na respiração, vamos permitir que tudo possa fluir, sem escolher. Não se trata de buscar nem evitar, mas descansar. Um descanso aberto que permite que se apresente qualquer aparência. Mas escolhemos descansar na respiração. Deixando todo o campo sensorial aberto, soltando as fixações, nomes, conceitos, histórias. Não se trata que desapareça, perde a importância. Deixamos de dar-lhes importância. E escolhemos descansar na simplicidade da respiração, do momento presente, sentindo o corpo, sentindo a mente, sentindo aqui e agora. Sentindo a respiração. E deixando que flua o nosso dia, as nossas histórias. E conectando-nos cada vez mais claro nessa abertura cognitiva, consciente, que contempla, mas não agarra. No começo é como estar sentado na beirada de um rio e flui com muita intensidade e traz muitos objetos, pedaços de pau, folhas, insetos. É um fluxo de eventos. Mas à medida que vamos assentando a mente na respiração, é como se os sedimentos de uma água embarrada fosse se depositando. A água vai se tornando transparente, o fluxo vai diminuindo.
um deixar de dar importância e um permanecer naturalmente abertos. É nessa abertura que se abre a nova dimensão da consciência. Abertura, expansão, clareza, presença. É a visão profunda que nos conecta com as qualidades da nossa mente. Investigando a qualidade de abertura, a consciência aberta. A mente que não se distrai, que não bloqueia, que descansa na sua abertura. Descansando na consciência aberta, confortável, acolhedora, espaçosa, uma espaciosidade, uma abertura que permite que tudo possa surgir. Infinita, reconhecendo, sustentando essa experiência de consciência aberta, que vai acompanhada de um estado natural de completude. Quando a mente se abre, se expande, existe um bem-estar, um equilíbrio, harmonia, um estado desperto, claro, presente, natural. Descansando na consciência aberta, naturalmente plena, como céu aberto, luminoso, a consciência que olha para a consciência, reconhecendo a consciência aberta, um estado de equilíbrio, de quietude, que vai acompanhado de calor, de prazer, bem-estar. Voltamos para a respiração, nos apoiamos na respiração,
Sentindo esse objeto de apoio bastante grosseiro, sensorial, mas que é mais fácil. E desde esse apoio, contemplar sem distração, sem agarrar. Deixar que perda o sentido. Não é importante. Que perda o encantamento, o envolvimento. Apenas contemplar sem se envolver. As histórias que nos contamos, para que tenham essa realidade, necessitam que nós projetemos nela e sustentemos essa projeção, senão se dissolvem todas. Basta permanecer apoiados na respiração e contemplar. Contemplar sem se envolver com os conteúdos. Deixar que surja, deixar que se dissolva. É um caminho de autoliberação. Estamos liberando a nossa consciência dos condicionamentos, todos conceituais. Através da concentração, temos acesso a uma visão verdadeira, conceitos, e a solidez, a importância, se desarma. É assim como a consciência se autolibera dos condicionamentos. Deixa de estar preocupada, ansiosa, com medo e perdida em projeções escurecidas, onde ficamos travados. E estando travados, geramos doenças, o que fica mais complicado. Liberar a consciência, destravar, autoliberação. Concentração na respiração. E contemplar sem se identificar. Ver surgir as histórias sem dar-lhes importância, solidez, realidade. Apenas contemplar. E elas se dissolvem. A solidez depende da nossa projeção. Se estamos contemplando e não projetamos solidez, tudo se dissolve. E o que permanece é a consciência aberta, um estado puro e cognitivo e naturalmente bem-aventurado, bem-estar, quietude. Então vamos a ficar uns minutos concentrando a mente, concentração aberta na respiração e contemplando de um mesmo sabor. Tudo que surge possui o mesmo tecido, experiência mental. Não é sólida, real, não é nem mais nem menos importante. Deixando que toda importância se desfaça. Abertura sensorial, abertura mental,
abertura sentimental, soltando o apoio da concentração na respiração e por uns instantes ter uma experiência direta da consciência aberta, a mente que olha para a mente. Mesmo havendo movimento, permanecemos nessa experiência confortável de abertura. Uma inspiração mais profunda. Trazendo a nossa consciência habitual, unida, a nossa consciência aberta e expandida. Quando unimos o absoluto com o relativo, quando unimos a consciência aberta com as consciências sensoriais, duais, mais contraídas, podemos ter uma experiência mais completa, onde os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas histórias continuam existindo, só que agora elas existem dentro de um espaço infinito. A importância, o único, já não está presente. Então não é tão importante, não é meu grande problema. É apenas algo que existe dentro desse espaço infinito. Então as experiências relativas, elas se tornam muito insignificantes. Porque essa expansão, essa abertura é muito mais significativa do que qualquer história. Isso é autoliberação, nos liberamos do poder que todas essas histórias, projeções exercem sobre nós. Elas continuam existindo, mas é o poder que exercem sobre nós que vai desaparecendo. A gente tem problemas, tem preocupações, tem medos, mas eles já não têm um poder sobre nós. Aparecem e se liberam. Não ficamos presos, aprisionados e produzindo reflexos, projeções. A autoliberação se apresenta o estado mental
mas não ficamos presos na identificação, soltamos. Se trata de viver dessa forma, viver com essa conexão, consciência aberta, e desde essa abertura ir lidando com todos os eventos, de forma responsável, comprometida, presente, desenvolvendo as qualidades da clareza, mas ao mesmo tempo com espaço. Nada é tão importante, nada é único, com essa liberdade do não apego, mas com a intensidade do estar presente. A própria conexão com a consciência aberta é um estado de atenção plena, é um estado de presença. Essa liberdade de soltar é um ato de consciência, é um desenvolvimento da lucidez da mente. Uma inspiração mais profunda. Sempre ao encerrar a nossa meditação, assim como ao abrir, é bom dar um impulso positivo para que aquilo que é bom se torne ainda melhor. Então fazemos a nossa oferenda, a nossa dedicação. Por pequena que seja, vamos a dar esse sopro dessas qualidades, dessa experiência interna de bem-estar agradável, de transcendência, de iluminação, de sabedoria, dependendo do momento e da capacidade de cada um, de autoliberação, pois oferecemos para que todos os seres experimentam o mesmo, se liberem das próprias mentes condicionadas que mantêm a pessoa, a consciência aprisionada. Então oferecemos a nossa sabedoria para a liberação de todos os seres, que todos sejam felizes e que experimentem a paz, a solidariedade e todas as virtudes. E vamos abrir um pequeno comentário, a ver se vocês estão meditando bem, estão acompanhando bem, se estão entendendo bem o método. É muito simples, é muito fácil, é muito perto, então é fácil da gente, mas tem que conhecer o caminho. Então é importante conhecer o método e é importante ter um professor, porque esses métodos internos, para que seja bem explicado, bem ensinado, é necessário que alguém nos ensine. A figura do professor, ela é muito importante. É bom ser autodidata, é bom a gente ver vídeos de ensinamentos, a gente estudar, mas também é muito bom a gente ter um professor a quem perguntar, a quem esclarecer dúvidas e também experimentar juntos é muito bom, com um professor que nos ajude, nos guie nesse caminho. Então o aspecto do professor, ele é sempre muito realçado e sempre diz, se queremos aprender, que busquemos um bom professor, porque assim a gente fica mais seguro naquilo que aprende, até no nosso mundo é assim. Então a gente vai agora ver como vocês estão sentindo esse método, como estão meditando. Se a meditação não pode ter muito esforço, porque não é um trabalho, é um descanso, mas ao mesmo tempo não pode estar também muito solta, porque não é um relaxamento, é autoconhecimento, autoliberação, é um estado desperto. Então existe um estado desperto, mas relaxado,
não tenso. Isso é muito importante, porque aí surgem muitos erros. Quando estamos muito tensos, pois ficamos muito paralisados e não temos experiência. E se estamos muito relaxados, viajamos e nem sabemos para onde vamos. Então também não temos a experiência. Então esses dois obstáculos têm que ser bem entendidos e saber a posição correta, que é esse estado desperto e relaxado. Por isso, a concentração é o primeiro passo, e a concentração na respiração é o mais grosseiro e também o mais fácil da gente meditar, porque consegue fazer com que a mente se concentre e tenha uma experiência interna. Não fica tão vago, não fica tão perdido, fica mais fácil de a gente se apoiar e entender o caminho interno. Então, a concentração na respiração, no sentido que a respiração é sutil, então você não pode ficar muito rígido, porque senão você se distrai. Ela também tem uma continuidade que produz um relaxamento. Então, ela tem uma sutileza em um movimento, e é um movimento contínuo. Então, isso ajuda a mente a se relaxar, e a trazer ela para o aqui e agora, a estar presente de uma forma sutil e relaxada. Então, a concentração na respiração, ela vai produzir um estado desperto, claro. Por isso ela é a mais utilizada para os meditadores. E é mais fácil também, mas depois a gente vai meditar mais para frente em outros apoios que têm o mesmo objetivo, de colocar a mente no caminho interno e abrir-se às experiências mais profundas do ser, que nos autoliberam dos condicionamentos. A verdadeira autoliberação, ela somente é possível através da sabedoria. A sabedoria é conhecimento, é lucidez. Então, a concentração na meditação, ela vai abrir a nossa mente para o autoconhecimento, para uma sabedoria interna. Então, através da concentração, entramos nos caminhos internos e temos acesso à fonte suprema da sabedoria inata do ser, que é uma sabedoria infinita. Mas desde o primeiro momento já é autoconhecimento, já existe essa lucidez da consciência sem nenhuma embalagem, e isso já é autoconhecimento, autoliberação. E essa experiência direta da consciência plena, aberta, é o que é desenvolvida, que é sabedoria. Portanto, a concentração que nos traz relaxamento e ao mesmo tempo estado desperto e claro, e nos coloca no caminho interno, ela se abre numa experiência de plenitude, numa experiência de consciência aberta, infinita, que é pura sabedoria e é autoliberação do sofrimento, é transcendência. E a partir daí um novo caminho se abre, que é explorar essa mente iluminada, que bem explorada é no budismo tibetano, com um estudo profundo de como funciona. Mas nesse nível, a gente tem que aprender a meditar corretamente, então tem que aprender os caminhos internos e como ter acesso a eles através da concentração, e através da concentração, caminhos internos, como conectar com a fonte suprema. Isso é fundamental, porque senão a nossa meditação é uma luta de concentração. E a gente não medita para concentrar a mente. Para isso tem muitas coisas que podem também concentrar a mente que não é meditação. Tem muitos exercícios, muitas coisas no mundo que exigem concentração, mas não tem esse autoconhecimento, essa autoliberação do sofrimento. Então, a concentração é apenas uma ferramenta para a gente se posicionar e entrar nos caminhos internos e ter acesso à essência do ser. E a partir daí a gente já vai desenvolver essa essência do ser, vai investigar essa essência do ser. Mas para a gente poder investigar a essência do ser, a gente tem que ter experiência, reconhecer. Essa consciência aberta é a essência do ser, é a natureza de Buda, é a sabedoria intrínseca e inata. E ao mesmo tempo é a presença consciente em todos os seres, não é somente em nós.
e é a mesma. Então, esse é um ponto essencial. Eu estou dando referências para que essa consciência possa ser conhecida, possa ser reconhecida, porque dela surge a transcendência e a autoliberação e a iluminação da mente. Então, nesse primeiro mês, o que a gente insiste é em reconhecer essa experiência de consciência aberta. E meditar corretamente é reconhecer e permanecer nessa consciência aberta, ter experiência da essência da natureza do ser. Isso é meditar. Meditar não é concentração. A concentração é para que a gente tenha experiência da natureza intrínseca, que é sabedoria pura, que é a autoliberação de todo o sofrimento. Então, é esse caminho interno que nos leva à liberdade, que nos leva à felicidade. E a paz simplesmente é uma porta de entrada, é um estado de quietude da mente, uma mente que deixa de agarrar através da concentração. Mas é com essa mente quieta que a gente pode ver essa natureza intrínseca da consciência aberta, infinita e plena, um estado de satisfação e completude. Vocês têm experiência? Conseguem experimentar, nem que sejam relâmpagos, dessa experiência da consciência aberta? Estão conseguindo? Eu acho que sim. Sobretudo Tem na momentos, meditação diária, né? Na que você faz sozinha. sim, Porque aqui é mais sim, fácil, porque tem uma corrente, tem uma guia é, e tem um corpo coletivo. Estamos todos sim. unidos, né? E então fica muito mais fácil a concentração e a experiência. Tem uma guia, tem alguém guiando. Agora, quando estamos sozinhos em casa, é a verdadeira experiência, porque já não tem o artifício, ou seja, já não tem essas causas e condições que facilitam. Então já não tem os companheiros, já não tem o professor guiando, e o que tem são todos os nossos condicionamentos gritando. Estamos no nosso entorno e estamos com todas as rodas, as inércias dos condicionamentos girando. Então, nesse momento, é onde se vê a nossa capacidade, é o que estamos desenvolvendo. Consegue ter uma experiência numa prática diária, sozinha, de conexão com a consciência aberta, através da concentração, consciência aberta? No meu caso é bem pouco, é bem rápido. Mas lembra, Aí a concentração, ela vem, aí de repente eu percebo que aí eu começo a ir dar uns. Não sei, parece que eu entro em outro estado, mas aí eu percebo que aí eu tô perdendo a concentração. Aí eu volto. Aí depois fica assim, fica essa briga, né, no início. Mas sim, é bem mais fácil quando faz por aqui, não tem nem comparação. a consciência aberta, ela é um estado de profundo relaxamento. Então, esse deixar ir é também importante ser investigado. Agora, nesse deixar ir, você não pode divagar com pensamentos e histórias, porque você está viajando. Você já perdeu a consciência aberta. Então, volta para a concentração para novamente expandir a consciência, porque ela se distraiu, ela se contraiu, então ela se Sim, distraiu. sim, E outro ponto também é que os pensamentos vão surgir. O mundo vai estar acontecendo, só que tudo perde a importância. Então, você fica nesse estado confortável e aberto e relaxado, você não está viajando com as histórias, mas você também não é afetada pelas histórias que passam, entende? Então, é aí onde se deve permanecer. Mas existe uma tendência a ter um pouco de não querer deixar-se ir-se tanto, como se vou me perder de alguma forma, né? Mas não vai se perder. E tem algumas pessoas que elas identificam essa sensação de expansão e de perder a identidade e o controle da situação com morte. Então, alguns iniciantes relatam: eu não gosto de meditar em casa, porque cada vez que eu medito parece que eu vou morrer. Eu já ouvi vários relatos assim, né? Somente em grupo.
E, na verdade é uma experiência de morte. A tua vida e a importância que a gente dá para ela vai se desfazer. Então a gente tem que se familiarizar com essa experiência de dissolução, porque estamos muito acostumados a estar sólidos e concretos e lidar sempre com formas e conceitos sólidas. Então, a sensação e a experiência de perder-se a si mesmo, ela costuma dar uma certa contração, né? E aí, me perdi já, dá esse sobressalto. Então, aí você tem que confiar mais, eu acredito, entende? Na experiência. Mais do que gerar o pensamento, será que estou me perdendo? Isso já fez você se perder. Esse estado mental já te desconectou da experiência e imediatamente você tem que ir para a concentração. Então, como permanecer nesse estado mental e até mesmo quando surge esse pensamento, que é um movimento, parece que me estou perdendo. Você não dê importância para ele e continue relaxada e aberta, entendeu? Aí você vai ver que ele também é uma forma pensamento que você solidificou e por isso você perdeu, você se identificou. Você estava aberta e relaxada, quando surge esse pensamento, você sai da abertura e você dá realidade para ele, ele se torna importante. Então você já perdeu o estado. Mas se você consegue ficar no estado de abertura e ele surgir e você não der importância para ele, você continua no estado e vai surgir outros pensamentos, ou paisagens também, porque esses ainda são formas, pensamentos, são conceitos, mas essa experiência também se abre em visões internas. E às vezes podemos ver luzes, ou podemos ver algo surpreendente, um mentor, um índio, pode aparecer imagens, um Buda, ou mandalas, ou pode ser uma experiência visual também, ou pode ser até uma historinha, onde você realmente se fala, nossa, que aconteceu aqui, né? Que é isso, né? Que de repente apareceu um Buda que iluminou e você vai acompanhando um pouco essa história interna. Isso são chamados paisagens. Outros paisagens também são sensações. Às vezes calor, às vezes é muito comum sentir o chakra do terceiro olho, parece que queima, o chakra da coroa, às vezes a gente também sente calor, ou parece que tem uma pressão aqui, é comum quando você está meditando, você até põe a mão, acontece algo, né? Chakra cardíaco, às vezes muito quente, radiante, chakras superiores. Então, às vezes, e vai acompanhado de sensações, experiências, isso são paisagens. Então existe uma riqueza também na experiência interna que ela vai se apresentando, mas sempre não se distrair com elas, não evitar no sentido de falar, não, não, eu tenho que estar na consciência aberta, porque você já perdeu tudo e vai para a concentração novamente, mas assim de poder contemplar sem segurar. Então você também não vai segurar vai tomar com naturalidade, não vai dar importância. Elas vão surgir e também vão se dissolver. E a gente não fica preso e limitado a uma experiência. E dizem que é para que outras paisagens possam surgir. Porque é comum que quando Eu acho que... Ah, tá voltando. Está voltando, sim. Então, é comum que quando a gente tenha uma experiência, a gente se agarre a ela. Uma paisagem interna é uma experiência bonita de sabedoria. E aí a gente se agarra. É que eu tive uma experiência que o meu terceiro olho saía um calor. Aí você senta para meditar e você já quer essa experiência. Você ficou agarrado nela, você ficou apegado. E aí ela não vem. E aí você já não tem mais nenhuma experiência. E fica muito chato meditar, porque você está fixado, buscando uma experiência concreta e você bloqueia todas as outras experiências. Então, sempre que você senta para meditar e durante todo o fluxo da meditação, que seja uma abertura, onde não se segura nada, deixando que tudo possa surgir tal qual é. E sem fixação. Então, da mesma forma que não nos fixamos aos pensamentos ou sensações, também as paisagens internas de sabedoria que vão surgindo. Tem insight também, solta. O caminho é liberar todo o tempo, porque qualquer fixação, ela se transforma em apego. Então, a gente fica preso já no apego e já se fecha a mais experiências, a mais sabedoria.
Isso também é importante. E vocês estão meditando bem? Estão acompanhando bem o método? As demais? Sim? Alguma dúvida? Nada Consciência aberta e especial. concentração, né? Esse é o ponto principal. Nesse primeiro mês é reconhecer a consciência aberta e reconhecer o objeto de concentração, o apoio. O que é um apoio? Apoio na concentração é para quê? Para conectar-se internamente. E uma vez que se conecta internamente, o que é essa conexão interna? Consciência aberta, infinita. Então, o ponto principal nesse primeiro mês é reconhecer. Começar a reconhecer e começar a ter experiência dessa consciência aberta, né? De tal forma que ela vai se tornar cada vez mais clara e o ponto mais importante é integrar ela na nossa vida, porque não se trata de ter experiência em meditação, se trata que a experiência da meditação se integre na nossa conduta, ou seja, que o ser relativo que somos, todos os nossos eus e todas as circunstâncias, toda a multiplicidade de experiências, elas levem essa experiência da meditação, da contemplação, da não fixação, ou seja, que possamos viver nessa quietude, nessa paz, nessa abertura, nessa espaciosidade interna e contemplar tudo o que surge e interagir com o surgimento desde essa mente contemplativa, desde essa mente que não fica presa em conceitos, em memórias, em estados mentais, mas uma mente fresca, livre, é uma mente espontânea, alegre, criativa, positiva e ao mesmo tempo radiante, virtuosa, de sabedoria, rica. Então a nossa vida se torna uma emanação de todas essas qualidades em todo momento. Isso dá muita boa experiência para nós e para todos. Então, sempre entendendo da importância de meditar, mas o mais importante é a integração das experiências de consciência, de autoliberação, que a meditação é um treino para que logo apliquemos na nossa vida, que é onde está o verdadeiro jogo, né? A meditação é somente como a gente treina, mas logo a maravilha é que a vida se torna uma grande aventura e todo dia é uma longa vida, porque quando se vive consciente, todos os momentos são momentos de lucidez. Você está trabalhando continuamente com esse estado de presença absoluto, consciência aberta e continuamente nesse jogo de identificação e autoliberação. E é impressionante, porque são muitos os condicionamentos, e aí vai se tornando assim, muito rico de conhecimento, de autoconhecimento também, como nos conhecemos mais profundamente. Então, já não é uma vida que roda de uma forma igual sempre, fazendo escolhas, sendo livres, desenhando a nossa vida, experimentando, porque também o sofrimento, ele é muito importante. Os erros são impressionantemente importantes, né? Quando a gente reconhece um erro, reconhece uma transgressão, um pensamento negativo, porque a partir de aí a gente pode escolher transformar. Houve o reconhecimento, então também existe a liberdade. Ou seja, os nossos erros nos faz mais conscientes, mais despertos. E logo quando caímos muitas vezes no mesmo erro, nos damos conta que somos realmente ignorantes, né? Isso também ajuda a nos sentirmos tão superiores e muitas crenças equivocadas e nos coloca realmente no nosso lugar de evolução. Isso também nos dá mais motivação para aplicar o treino e integrá-lo na nossa vida. Porque a ignorância é grande. Quantas vezes a gente repete os mesmos erros e temos os mesmos resultados. E logo nos esquecemos e fazemos de novo. É muito comum isso. Então, à medida que estamos mais despertos na nossa vida, somos mais capazes de ver como tudo se repete bastante, que são nossas respostas, nossos condicionamentos. E também isso é ser mais consciente, é ser mais livre. Então a meditação, ela vai se integrando na nossa vida, vai nos tornando mais conscientes e mais livres.
Esse é o mais importante. Algum comentário, alguma dúvida a esclarecer? Não? Então vamos fazer uma última meditação. Concentrando. Sentindo a respiração. Como essa plataforma da concentração, ele é um apoio que nos ajuda a aquietar a mente. A mente se integra, ela costuma estar como agitada em vários pedaços, várias histórias, várias experiências, indo daqui para lá. Mas quando a gente senta e concentra na respiração, é como se todas essas partes de um quebra-cabeça vão se unindo, vão se integrando, e vai surgindo uma experiência de presença, de consciência. Contemplar sensação, pensamentos. A mente concentrada é uma mente protegida. Buda diz que se há concentração, tem felicidade. A distração é sofrimento. Essa mente distraída é uma mente fragmentada. A própria condição de distração e fragmentação, ela é aflição. A mente concentrada é uma mente que se integra. E essa experiência de integração, de sossego, de quietude, ela é felicidade. A felicidade surge da paz. A paz é a quietude, o não movimento, a não distração, a contemplação. As boas ideias surgem, lembranças do passado, aspectos intensos do nosso dia reclamando nossa atenção. Mas permanecemos quietos. Escolhemos não nos encantar, seduzir, distrair. Escolhemos permanecer relaxados na respiração. São imagens que transitam. Deixar ir, soltar.
e escolher o apoio da respiração. A mente, quando se concentra, relaxa e vai acompanhado de um estado de bem-estar. O próprio relaxamento traz bem-estar mental, físico. Abertura sensorial, abertura mental, corpo relaxado, mente aberta. E o ar que entra e sai sem esforço, natural e espontâneo. A concentração, ela cria essa base de quietude. É a água com barro que, ao ficar quieta, toda a impureza se sedimenta embaixo. E soltando a concentração, vamos olhar para a mente. É o copo de água transparente com todas as impurezas embaixo. É a mente aberta, consciência aberta, esse estado lúcido, cognitivo, mas que não está embalado por um alguém, algo, não está limitado dentro de um espaço-tempo. É o próprio espaço onde todos os eventos acontecem. É a lucidez, a inteligência de tudo que surge. É sua qualidade. Como reflexo, que é a qualidade do espelho. Todos os eventos e experiências são expressões de consciência. E a consciência é a abertura infinita. Descansando na consciência aberta, um estado de não movimento chamado imutável, que não oscila, não aumenta nem diminui, um estado natural, intrínseco, espontâneo, consciência, abertura, espaciosidade, consciência aberta, que vai acompanhado de bem-estar, bem-aventurança, plenitude. Vamos tentar sustentar alguns minutos essa experiência de consciência plena aberta, a mente que descansa em si mesma, a mente que se reconhece a si mesma. Somos a consciência contemplativa.
Somos a luz do projetor e contemplamos o filme da existência, do existir, as histórias dos eus, suas relações, seus mundos. Uma inspiração mais profunda, sempre bem dedicada a toda a boa energia que geramos com a concentração, com o autoconhecimento, com uma visão mais ampla, tanto a boa energia como a sabedoria, o insight, que se transforme numa oferenda consciente que traga benefício a todos os seres, seja causa de felicidade, paz e sabedoria. Então, gerando essa mente luminosa, radiante e esvaziando-nos de forma que tudo experimentado é oferecido. E gratidão. Vamos já concluindo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Antes de despedir-nos. Eu agradeço, Monja. Ai, que bom. As suas explicações vão me auxiliando a entender esse passo a passo, se o que eu estou sentindo está realmente batendo com o que é o caminho. Eu fui me identificando em algumas coisas, então foi muito valioso. Gratidão. O importante é reconhecer. Reconhecer a mente quando se identifica e reconhecer como a identificação é que nós damos muita importância. Somos nós que estamos dando importância, ela não existe. A própria identificação já faz com que a gente acredite que esse algo, esse pensamento, essa emoção, essa história seja importante. Então, quando a gente tira essa importância, que é a contemplação, simplesmente desaparece, porque para que exista, precisa da nossa importância. Somos nós quem fixamos e tornamos isso importante. E por isso a gente fica preso dentro de todos os istos importantes, que é a nossa vida identificada com todos os pensamentos, emoções e histórias nossas, dos outros e do mundo, individuais e coletivas. Então é assim que a gente vai conseguir libertar a mente do sofrimento, conseguir não se identificar, ou seja, deixar de dar importância. E vai destravando, né? A meditação é o treino para a gente começar a trabalhar com a nossa própria mente. E logo a nossa mente, a nossa natureza, a nossa consciência, ela é bem-aventurada. Isso é o melhor de tudo. Então, quando a gente conecta com aquilo que somos, a consciência aberta, a paz e a felicidade estão junto. Então, isso também, não somente a gente se liberta do sofrimento, mas a gente se enriquece de experiências boas. E junto com paz e felicidade vai surgindo paisagens cada vez melhores no nosso interior. Então, a gente não somente está se libertando do sofrimento, mas a gente também está desenvolvendo essa mente luminosa. A partir do momento que a gente libera, esse espaço fica livre. Ele estava ocupado pelas nossas preocupações, pela importância, pela autoimportância que damos a tudo. Então, quando já não está isso, esse espaço ele se torna mais luminoso, mais amplo, mais claro, e também faz a gente ver melhor, escolher melhor, então vai aumentando essa clareza interior. E isso vai fazendo com que tudo que a gente vai escolhendo seja melhor.
Então a gente vai mudando a nossa vida, as nossas circunstâncias, não é somente a meditação que nos abre um espaço luminoso interno, rico e qualificado, mas é que essa espaciosidade luminosa, ela impregna, ela é integrada, é nosso ser. Então isso vai também transformar a nossa conduta. Então seremos mais virtuosos e menos escurecidos, né? Menos dolorosos, né? Deixaremos de lamentar tanto, estaremos mais otimistas. Então isso vai transformando. Então, mas é importante o reconhecimento, porque do reconhecimento vem a liberação. Isso é importante. Reconhecer consciência aberta, concentração, distração, reconhecer o que é a fixação, o que é o sofrimento, o que é a liberação da mente, os condicionamentos. Por isso é autoconhecimento, é trabalho interior, não é só relaxamento. É uma grande aventura. Ok, gratidão e uma boa noite, um bom descanso a todos e continuar meditando para o benefício de todos os seres. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Gratidão a todos. Terezinha. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.